Shalom, pessoal, tudo bem? Baruch Hashem, estamos aqui para transmitir um dos nossos estudos a respeito do Tânia. Nós estudamos semanalmente os capítulos, vamos acompanhando a leitura anual do Tânia. Baruch Hashem, começamos esse estudo esse ano, fazendo adaptação para a nossa realidade de Ben Noah, de Bnei Noah. Então, gente, nós estudamos um pouquinho do capítulo 32 na última semana, só que acabou que teve alguns probleminhas de conexão na internet. Baruch Hashem, tudo é para bem. Então, vamos fazer aqui, vamos trazer um resumo desse estudo para nós. No capítulo 32, o Rebbe, ele fala a respeito do amor que o povo judeu ele deve sentir um pelo outro, como uma grande família. O conceito é a Havat Israel, amor a Israel, amor à grande família de Israel, amor ao próximo. E nós vamos adaptar, então, esse contexto e esse texto para a nossa realidade em relação também aos nossos familiares, ao próximo. O Maimonides, ele, na sua ordem de precedência de distribuição de caridade, de donativos, ele estabelece que o primeiro na lista, justamente, né, são os nossos parentes, o nosso próximo. Então, aqui a gente vai tratar até especificamente um pouco mais em relação àqueles que ainda não aderiram à fé monoteísta. Certo, gente? Então, o Rebbe, ele traz o estudo desse capítulo 32, baseado no versículo: "E amarás o teu próximo como a ti mesmo". Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis do ser humano cumprir, né, dos mandamentos mais difíceis. Como é que a pessoa pode amar alguém como a si mesmo? Normalmente a gente é bem tolerante conosco, a gente faz alguma coisa que não devia, logo conseguimos nos perdoar, mas não é assim, né, com o próximo, com o outro, né? Então isso já é bem complexo, até mesmo para o povo judeu. E quanto a nós, o que a gente pode fazer? A gente tem aqueles parentes que às vezes eles caçoam da pessoa, né, não respeitam, não entendem ainda, né, a nossa fé, a fé no Criador, no único Deus. Né? Eles têm a sua fé baseada num ser humano, uma pessoa. Então, às vezes, riem, não querem nem ouvir falar da crença em Hashem. Mas o Rebbe aqui, então, ele vai nos explicar algumas coisas que a gente pode tomar para nós, como lidar, como ter uma nova visão sobre essas situações, como é que a gente lida com esses parentes que ainda eles vão chegar lá, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus. Então, por exemplo, eu já conversei aqui com uma pessoa que ele me disse, o meu filho, ele faz algumas perguntas, mas eu sei que ele está fazendo aquilo dali, ele quer me pegar, por exemplo, né? Ele quer ver, me testar nisso e naquilo. Minha esposa, às vezes faz algumas perguntas, né, com uma casca de banana para me pegar. Então, pode ser que a esposa ainda não siga os filhos, os pais, os irmãos, né? E outros, eles podem às vezes pensar que a gente está maluco, né? Então, como é que a gente lida com isso? Então, o Rebbe ele explica o seguinte, gente, que Hashem, ele criou o ser humano, o corpo, soprou nele uma alma, uma centelha divina. Se a gente olha simplesmente através dos olhos físicos, através do nosso corpo material, físico, o corpo está escrito que Hashem ele viu que a inclinação do ser humano era para o mal. Mas como, né? Se Hashem ele soprou uma alma divina, uma parte, né, uma alma de Deus, uma centelha, como se fosse algo mais revelado de Deus dentro do ser humano, então como é que pode que o ser humano ele está inclinado, né? Os seus caminhos são voltados para o mal. Isso justamente fala das duas naturezas. A gente tem uma parte mais revelada de Deus dentro de nós e justamente um impulso também
para o mal, que possibilita a pessoa ela fazer, então, né, ter a sua livre escolha. Escolher entre algo mais elevado, entre um caminho de Hashem, algo santificado para a santidade, e também escolher algo para o outro lado. Então, quando a gente olha simplesmente com aquilo que nos separa, que nos divide, que é justamente os nossos corpos, a gente pode ter uma visão distorcida. O corpo, ele vai olhar com os olhos do ego. Então, por exemplo, quando uma pessoa está lá na outra religião, ela quer é, conseguir mais adeptos para a sua religião, normalmente ela usa essa expressão: não, eu ganhei essa pessoa para minha religião, eu ganhei essa pessoa para o fulano, né? É isso, é essa visão mais egoísta. A pessoa ela quer tirar uma vantagem. O corpo ele vê as coisas sempre querendo uma vantagem, querendo alguma coisa em troca. Já agora, a nossa alma compartilha uma, uma matriz comum, é a força divina, a energia divina, ela que alimenta cada um de nós, no nosso interior. A gente faz parte tudo de algo só, de uma coisa só, que é Hashem, que é o Criador. Ele cria tudo, dá vida a todos. Então a alma ela tem isso mais revelado. O corpo é algo que oculta, que separa, que divide. Certo, gente? Então, vou compartilhar aqui a tela do texto sagrado do Tânia para a gente estudar ele aqui resumidamente. Eu destaquei algumas partes para a gente acompanhar aqui, então. Então, o texto ele se baseia em amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Rebbe ele fala aqui, ó, quanto a alma e ao espírito, quem pode conhecer sua grandeza e excelência em sua raiz no Deus vivo? Ou seja, quem que pode distinguir uma alma da outra? Então, um dia a gente estava lá numa idolatria, mas Hashem sabia que aqui tinha um diamante. A pessoa, você era um diamante que estava ali e precisava, né, ser limpo daquela casca de impureza. Assim também, nosso parente tem ali um diamante ali dentro. Ele precisa sair, tá? Ele ainda não atingiu essa consciência, mas Hashem ele vai trabalhando com a pessoa até que ela consiga por si só ter esta consciência. O Rebbe fala todos da mesma espécie, somos todos, né, da mesma espécie, temos todos um pai. Todos nós, né, temos a nossa fonte das almas é no Deus único. Então apenas os corpos é que são separados. Portanto, no caso daqueles que dão maior consideração aos seus corpos, em relação à sua alma, né, uma importância secundária, não pode haver um amor verdadeiro, né? Que é o amor, ele só amor que é baseado apenas na questão do corpo, dessa estrutura que divide as pessoas, é baseado em uma causa transitória. E aqui o Rebbe traz uma citação do Hillel, do sábio do Talmud. Esta é toda a Torá, enquanto o resto é apenas comentário. Ele está se referindo, então, né, amar o próximo como a ti mesmo. Aqui está a base da Torá. O resto é apenas comentário. Isso por quê? Porque Hashem ele dá uma importância muito grande nessa questão de união, de amor, de fraternidade, da pessoa ela não ter desavenças. Hashem ele preza muito por isso. Então, gente, prosseguindo aqui, mas quanto à pessoa que não é um colega de alguém ou que não tem relações próximas, aqui vamos pegar, adaptar isso para nós, em relação à fé. Quanto àquele parente que ainda não aderiu à fé monoteísta. Então, Hilelo o Velho fala o seguinte, ó, seja um dos discípulos de Aharon, amando a paz e buscando a paz, amando as criaturas e aproximando-as da Torá. Ou seja, mesmo aqueles que estão afastados da Torá de Deus e de seu serviço, e portanto eles são classificados simplesmente como criaturas,
porque eles estão mais afastados da Torá, não tem essa consciência deles ainda não se libertou para estar próximo ao Criador, deve-se atraí-los com fortes laços de amor. Talvez alguém consiga aproximá-los da Torá e o seu serviço divino, mesmo que alguém fale, não perder o mérito do preceito de amar ao próximo. Então, gente, quando nós olhamos para o nosso parente, a gente olha para ele e vê que ali dentro existe uma centelha do Criador, uma centelha divina, que é alimentada pela mesma energia que alimenta a nossa própria centelha. A gente olha para ali e vê que mesmo aquela casca, aquela estrutura de exterior, ela é só um invólucro, ela é só uma casca, é a alma animal. É a alma animal, ela quer dominar. Então, quando a pessoa ela vem te afronta com alguma coisa, você sabe, aqui é a alma animal que está falando. Ela quer manter o seu domínio. Então, se aquele ela não quer, alguns podem até nem querer ouvir falar da, da Torá, da sabedoria de Hashem, do Deus único. Eles querem ficar ali, parece, né, que querem ficar com a idolatria. Isso por quê? Porque a alma animal ela quer manter o domínio. E se ela entende que a pessoa, se ela vai se aproximando do Criador, se aproximando de Hashem, ela, a alma animal ela começa a perder o seu domínio, a alma divina dela, a sua luz mais revelada de Hashem, ela começa a tomar conta. Então ela pensa, opa, eu vou perder meu domínio. Então ela tenta afastar, mas lá no fundo a pessoa, ela com certeza, ela está interessada, ela quer saber mais do Criador. Todo mundo quer isso. Então, a gente olhando com esse ótico, com essa ótica, né, olhando que ali tem uma alma, a gente vai entender que a gente não deve entrar ali em discussões desnecessárias. É, se a pessoa ri de você, você também não vai ficar para baixo, você entende? Não, isso aqui é alma animal, você vai relevar isso, você não vai se ofender, você, simplesmente você vai entender. Então, sigamos o pai, a sua mãe, você precisa prestar respeito, né? Ela começa a questionar, ou falar, ou mesmo desaprovar, a pessoa simplesmente ela fica tranquila, fica quieta, não, ok, né? Baixa a cabeça, não diz nada. Daqui a pouco vai surgir alguma oportunidade que a Hashem vai te dar, aí você vai aos poucos falando que, olha, a Hashem ele nos deu um presente, uma alma divina aqui dentro, uma centelha divina, melhor dizendo, né? E Hashem é o Criador, é o único, é Ele que dá vida a cada um, é o Criador de tudo. E assim, aos poucos, a pessoa ela vai se aproximando e se abrindo, né? O importante é a gente buscar paz, como diz aqui o texto do Tânia, buscar paz, ser um discípulo de Aaron, sempre, né, olhando quando tiver difícil de amar o nosso próximo, a gente vai lembrar, opa, ali dentro tem uma uma centelha do Criador, é uma parte, como se fosse uma maior revelação, uma luz de Hashem está ali dentro, a alma que ele colocou. Ela vem para cá, apenas o nosso corpo que nos separa. Existe também uma certa, um preceito também do Talmud, que diz o seguinte, ó, uma declaração talmúdica no sentido de que aquele que vê o seu amigo pecando deve odiá-lo. Isso parece, né, gente, contradizer tudo aquilo que a gente acabou de dizer. Então, o Rebbe esclarece o seguinte, que aqui está se tratando de um companheiro na Torá e preceitos. Ou seja, a gente já tem um próximo, mesmo um amigo, Bnei Noah, ou um parente que já conhece, que já está próximo. Se a gente vê que ele está fazendo alguma coisa errada, que está prejudicando ele, tu deves repetidamente repreender o teu amigo, é aquele que está contigo na Torá. E aqueles que estão próximos, a quem ele repreendeu, mas não se arrependeram de seus pecados, quando é-lhe ordenado odiá-los, ainda resta o dever de amá-los também. E ambos estão certos. O ódio em relação ao comportamento da pessoa, em relação à maldade deles. E o amor por causa do bem oculto neles, que é a centelha divina que eles têm. Então, quando está falando ali que deve odiar, é odiar aquilo que está errado,
o comportamento errado, mas não a própria pessoa, né? A alma, ele tem ali uma, um bem oculto, a centelha divina. Isso a gente deve continuar amando igualmente. E geralmente, quando se menciona isso, essa é que é a interpretação, né? Odiar em relação somente às ações pecaminosas, Deus nos livre, é mais amar, continuar amando igualmente, né? A pessoa ela tem a sua alma divina, sua parte, sua centelha divina. Já existe uma declaração do rei Davi que diz o seguinte: eu os odeio com ódio consumado. A gente vê às vezes, né, algumas expressões do rei Davi no Salmos. Como é que é isso? Isso aqui em relação àquelas pessoas que desviam os outros do caminho de Hashem, né? Aquelas pessoas que desviam as pessoas, que é, levam pessoas para a idolatria, que perturbam a cabeça das pessoas, aquelas que já estão, na verdade, do Criador, do Deus único, e trazem elas, querem levar elas, querem desvirtuar a mente delas, para que elas se voltem para ídolos, para a idolatria, justamente aquilo que nega a verdade do Criador e a sua Torá. São essas pessoas que Davi, ele diz, né, que eu os odeio com ódio consumado. São esse tipo de pessoas. Mas então, gente, esse aqui é o conselho do Rebbe. A gente viu aqui que não tem nenhuma fórmula de maneiras, né, de estratégias para lidar com essas pessoas, mas o simples fato de a gente conseguir olhar para a pessoa, para o nosso próximo, e ver ali, então, essa centelha divina dentro dela, né, isso já vai estabelecer uma certa conexão com essa centelha divina e dando a ela até mais vigor para que ela consiga, né, aos poucos ir crescendo, dominando a sua luz e ampliando, né, e até que ela desperte completamente, né, e consiga sair dessa condição que ela está agora. Às vezes até a gente precisa colocar a nossa espiritualidade de lado. Como assim, né? Então existe um relato de que o Alter Rebbe, ele foi visto, o Alter Rebbe, autor do Tânia, ele foi visto deixando a sinagoga no meio das orações do Yom Kippur. Yom Kippur, o dia mais sagrado para os judeus. Os membros da congregação se perguntaram por que ele havia saído e para onde ele fora. O Rebbe saiu nas orações do Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, quando normalmente, né, a congregação dos judeus, eles não saem, ficam na sinagoga o dia inteiro. De repente, o Rebbe, ele saiu. O que poderia ser de tão importante para justificar que ele saísse antes de terminar as orações? Então alguém foi lá e seguiu. E logo descobriu que o Rebbe foi cuidar de uma mulher que acabara de dar à luz. Tinha dado à luz, tinha tido uma criança. E não havia ninguém para cuidar dela, porque todo mundo estava lá, né? Yom Kippur, estavam todos lá na sinagoga. Então o Rebbe ele queria ter certeza e garantir com seus próprios olhos que ela tivesse comida e um fogo quente para salvar ela nos dias frios, né? Lá na Rússia é muito, muito frio. Então ele colocou a sua própria espiritualidade de lado, de rezar na sinagoga num dia tão sagrado para ajudar e cuidar das necessidades físicas de outra pessoa que estava precisando. E ainda a gente acendeu o fogo, que é algo que não se faz, e preparou comida para aquela pessoa, né? Ajudou ali para ele viu, foi conferir se a pessoa tinha comida. E há relatos que dizem que ele realmente preparou a comida. Num dia que é o jejum completo. Obviamente que ele não comeu, mas preparou para que aquela pessoa ela tivesse esse cuidado. Ela estava numa situação delicada e precisava. Então, às vezes, até mesmo a gente precisa ter essa consciência, né? Às vezes é preciso a gente ficar mais tranquilo, não, não se preocupar tanto, confiar em Hashem, que ele vai trabalhando com as situações, com as circunstâncias e vai trazer as pessoas
aos poucos, e respeitando a liberdade de escolha de cada um. E às vezes até mesmo a gente precisa colocar um pouco a nossa espiritualidade de lado e tentar atender alguma necessidade da pessoa, né? Então, a gente pode às vezes querer estar muito focado em alguma coisa e aquela pessoa ela se sente até excluído do nosso convívio, né? Então, a gente precisa realmente ter algum tempo, algum espaço para se dedicar para o nosso próximo, né? Mesmo que ele se colocando à disposição, né, para fazer alguma coisa juntos, né? E isso vai despertar nele com certeza, né, um interesse para estar perto de você, e assim daqui a pouco a Hashem ele vai dar uma oportunidade para uma conversa, ou mesmo a pessoa vai ficar curiosa, mesmo que ela não fale para você, ela pode ficar curiosa, vai pesquisando, vai chamar a atenção dela quando ela vê alguma coisa sobre judaísmo, monoteísmo, Bnei Noah, certo, gente? Bom, então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que possa ter contribuído. Se Deus quiser, nós estaremos com mais estudos, postando mais estudos aqui das lições do Tânia, gente. Muito obrigado, então. Fiquem com Deus. Tudo de bom.